impacto. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando converteres a minha glória em inflame? Até quando amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabe, pois, que o Senhor separou para si aqueles que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai vós e não pequeis, calai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai vós. Oferecei sacrifício à justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que multiplicaram os seus trigos e os seus vinhos. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Aí não vou conseguir falar. Não vai sair nada. Bom, o que eu pude entender assim que o Senhor nos separou no versículo 3, o Senhor nos separou para Ele, que somos queridos dele, somos obras-primas do Senhor. E muitas vezes a gente desobedece a Deus, né, para fazer as coisas que ele coloca nas nossas mãos, e a gente, como filho rebelde, né, a gente acaba deixando de fazer o que Deus tem para nós. Continua, tá indo bem, mas não sai. Eu só penso, mas não sai. Fala o que você tá pensando, então. Porque muitas vezes a gente, né, faz sacrifício, né, para Deus, e muitas vezes nosso sacrifício é em vão. Né, que muitas vezes a gente faz as coisas querendo se aparecer, né, querendo fazer algo para que os outros vejam. E o que tem que, né, o principal que tem que ver nossas obras é Deus, né, que tem que conhecer nossos corações. Só temos que ir do Senhor na onde a gente colocar nossos pés. Tanto na casa, onde dá o testemunho da gente, né, os vizinhos, tem que ver a diferença na gente. Que a gente não somos só a criatura de Deus, mas sim filho do Senhor. E muitas vezes a gente deixa a desejar. Daí na hora da angústia, né, que a gente lembra do Senhor, o quanto Deus é importante em nossas vidas. Uma vez eu falei com Deus que se fosse para estar na presença dele, como eu sentia quando eu estava na luta, eu ia querer ficar na luta. Porque quando a gente está na luta, a gente busca, a gente chora, a gente levanta de madrugada, e não tem hora para a gente clamar ao Senhor. E quando a gente está tudo na paz, quando Deus está nos abençoando, muitas vezes a gente esquece. A gente só lembra das grandes bênçãos, mas das pequenas bênçãos, né, dos livramentos que Deus dá durante o dia para a gente, muitas vezes a gente não lembra. A gente só lembra das coisas que Deus fez, assim, coisas tremendas na vida da gente. Hoje eu estava tendo um ensaio e comentei com a minha menina, para ela. Muitas vezes a gente não sabe, eu pelo menos, às vezes eu me paro pensando assim, fico pensando, o que eu poderia fazer a mais para Deus? Deus faz tantas coisas nas nossas vidas, né? A gente for parar assim durante 24 horas, ver o que Deus faz na vida da gente, a gente faz, né, nem meio por cento do que é para a gente fazer. Muitas vezes Deus coloca coisas simples nas nossas mãos, coisas que estão no nosso alcance. Eu acho assim que quando Deus coloca algo nas nossas vidas, é porque a gente está capacitado para aquilo, mesmo a gente não sabendo, né? A gente está cá. Deus conhece o nosso limite. Muitas vezes a gente deixa a desejar. Muitas vezes a gente quer pedir algo para Deus, né, tão grande,
Sendo que as coisas pequenas que Deus pede pra gente, Deus põe nas nossas mãos, a gente não faz. Como um filho desobediente. Na angústia, a gente lembra, né? Que Deus é nosso Pai, que Deus é o Criador, que Deus é o médico dos médicos, que Deus é nosso advogado. E na hora da mudança, né? Na hora que está tudo bem, na hora que a família está tudo sorrindo em volta da mesa, na hora do Natal, né? Todo chega com presente. Daí muitas vezes a gente não lembra, né? Que tem que parar, agradecer a Deus, né? Ver que Deus é fiel nas nossas vidas, até mesmo na angústia, Deus é fiel. E a gente acaba esquecendo desses detalhes, só pensando nas coisas grandes, não nas coisas pequenas que muitas vezes a gente deixa de um lado, a gente acha que não tem importância. E até mesmo nas coisas pequenas, a gente fala assim, não faz mal, não dá nada. Muitas vezes Deus está testando a gente, naquelas pequenas coisas que é para a gente fazer e a gente acaba não fazendo a vontade do Senhor. Nas pequenas coisas, como que ele vai poder obedecer a Deus nas grandes. Sempre eu falo para o Darcy assim, que quando a gente sai assim, de carro, às vezes, não tem polícia, não vou pôr o cinto. Mas e a obediência fica na onde? Só na hora que chega a polícia? É uma coisa simples, Muitas vezes a gente chegou a polícia e corre apanhar o cinto. O cinto não é para a polícia, o cinto é para a nossa própria segurança. E é um detalhe que muitas vezes acontece na vida da gente, que a gente deixa passar, quando vê a polícia e corre apanhar o cinto. E se fosse Jesus que estivesse voltando? Se fosse o Senhor que estivesse voltando, dasse de cara com a gente, o Senhor está voltando, agora vamos preparar. Então eu acho assim que são as pequenas coisas que a gente tem que Deus fala na vida da gente, com conselho. Muitas vezes Deus põe a gente na frente. Esses dias Deus me colocou num estreito, de uma amiga minha que estava se separando, e ela veio e falou para mim assim: Rosa, eu preciso só da tua opinião, eu preciso tomar uma decisão, mas eu preciso, com a tua experiência, como tem você como minha mãe, eu preciso da tua, o que você falar para mim eu vou fazer. Eu falei, Senhor, que misericórdia. Daí ela começou a contar a história, do que estava acontecendo no casamento dela. Daí eu falei para ela assim, se fosse antigamente, eu ia falar para você se separar, mas hoje eu penso diferente. Eu acho assim que o casamento, quando Deus une os dois, é porque Deus tem algo na vida de vocês. Então, não é por causa de uma picuinha que o inimigo colocou na vida de vocês que você vai se separar. Vocês têm uma família construída, vocês têm filhos, você ama ele, ele na hora da raiva diz que não ama, mas não estava com você. Eu acho que você deve pensar e perdoar ele, porque foi a primeira vez, então você perdoa ele, porque o perdão vem de Deus. E daí fiquei tremendo ali, falei, Senhor, será que eu falei as palavras que eu estava precisando, Daí fui trabalhar, daí falei para ela, dobra o teu joelho, vai conversar com Deus. Mas eu não sou crente. Eu falei, não tem importância, Deus vai te ouvir. E quando foi à noite, ela mandou mensagem para mim, dizendo que eles tinham feito as pazes, que ela ia dar uma nova chance para ele. Então são coisas assim que Deus nos prova, assim, coisas pequenas, para ver se a gente está ligado mesmo no que ele está falando, servir a Deus na alegria é muito bom. A gente vem na igreja, com tudo com saúde, todo mundo. É muito bom. Mas e quando a gente está no prova, a gente vai desistir ou a gente vai em frente? Porque eu mesmo várias vezes eu pensei em desistir. Depois que eu parei, conversei, falei, Senhor, se tu és na minha vida mesmo, me dê sabedoria para que eu venha entender a tua vontade, não a minha. Porque muitas vezes a gente faz as coisas para Deus, que a gente quer daquela maneira que a gente acha que é o certo, mas não é o que Deus tem para nossas vidas. E a gente insiste naquela oração, que o Senhor me ajuda, é isso, é desse jeito que tem que ser. E muitas vezes o jeito que Deus quer provar a gente é totalmente o contrário, que a gente acha que está certo, muitas vezes é errado, que vai se tornar o certo. E na hora a gente não vem entender. Então eu acho assim que o que Deus tem nos testado nesses últimos dias aqui na Terra, para saber se realmente a gente está ligado mesmo, para saber se realmente a gente está firme na rocha, para que a hora que ele vir, a gente vai estar preparado, para quando ele falar, que tu tem nas mãos, possa mostrar algo, do Senhor. Porque muitas vezes a gente, eu não sei se acontece com todo mundo, se é só comigo, mas muitas vezes a gente
acaba se esquecendo do tamanho do nosso Deus, né? Nas horas das angústias, a gente fica, o que eu faço, o que eu faço? Essa que é tão simples, né? Somente buscar Ele, né? Muitas vezes a gente pensa em desistir, eu já pensei, mas fiz um propósito com Deus que qualquer luta, em doença financeira, qualquer coisa que Deus põe de prova, porque eu acho assim que o crente, muitas vezes fala assim, é obra do inimigo. Eu acho que não. É que Deus está testando a nossa fé, para ver o nosso limite, né? Que eu acho que o diabo não tem poder de vir sobre as nossas vidas. Ele pode tentar, mas ele não tem poder sem a permissão do Senhor. Então eu acho assim, que todas as lutas que aparecem nas nossas vidas, é uma prova que Deus está testando, para ver se a gente realmente é fiel com Ele. Até que ponto a gente vai. E eu fiz um propósito com Deus que a partir daquele dia, que por mais que as coisas tivessem difícil, eu ia só confiar nele, não interessasse se o barco estava virando ou não. Eu tinha entregado a minha vida, então eu tenho que confiar. Não importa a barreira que vai vir, mas a gente tem que confiar, vai dar tudo certo. Mesmo dando aos nossos olhos, dando errado, mas eu acho sim que a gente tem que ter a convicção que ele não vai deixar a gente padecer, né? É mais ou menos isso, assim. Tá bom? Amém? É o que Deus está falando no meu coração. Amém. Amém, igreja de Deus.